Oi, gente, tudo bem? Ai, que saudade que eu tava de vocês. Vem, me dá um abraço aqui. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? O que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje é o seguinte, basicamente nós vamos dar uma olhada aí em qual é o tipo de percepção que mais combina com você. Das três principais aqui, digamos assim, porque elas vão se resumir a três, é, percepção visual, auditiva e, nesse caso aqui, a sinestésica. E parece que não, mas a percepção que você tem das coisas vai te ajudar muito a identificar qual que é o seu registro dominante e, consequentemente, qual é a melhor forma de você estudar as coisas, o melhor raciocínio aí, como é que você vai conseguir tocar melhor a sua vida. E focando na questão faculdade aqui, como é que você vai conseguir estudar melhor, como é que você vai se desenvolver de uma forma mais prática, como deixar o seu estudo mais eficiente. Parece que não, mas é verdade. Então o que eu vou fazer aqui antes de virar para você e falar? Olha, você tem tendências para uma percepção, para um registro dominante visual, você para um auditivo, você para um sinestésico. Então, o que é importante de cada uma delas aí? Da visual. Você com certeza já ouviu falar naquela expressão: "Ah, eu tenho memória fotográfica". É por causa disso. Da auditiva é quem tem uma memória auditiva, ou seja, ela escuta um som uma vez e depois de vários anos ela ainda vai conseguir lembrar desse som se ela tiver associado isso a alguma coisa quando aquilo lá aconteceu. Já a pessoa que ela é sinestésica, a tendência dela é testar as coisas na prática. Ela não consegue ficar muito tempo parada, focada só naquilo, só na teoria, tá? Vamos falar então agora sobre o conceito visual. Conceito visual, como eu falei no começo do vídeo, é uma questão relacionada com memória fotográfica. Como é que eu sei se eu tenho uma tendência para o registro dominante visual? Se você é alguém que consegue fazer um resumo muito fácil das coisas, fazer listas, se você tem uma boa percepção, uma boa memória para imagens, para gráfico de dados, ilustração, e para você lembrar melhor das coisas, você costuma fazer uma lista, você de repente pratica exercícios, você faz várias vezes, você é o tipo de pessoa que tem uma tendência muito grande ao registro dominante visual. Qual que é a grande questão aqui? Qualquer barulho enquanto você estiver estudando pode atrapalhar você quando você está colocando uma informação. O barulho é uma distração para quem tem um registro dominante visual. Esse método do resumo ele é bom pelo seguinte: você pode anotar fórmulas, você pode anotar qualquer coisa voltada para física, matemática, química, que isso vai te ajudar muito. Você anotando as fórmulas mais complicadas, de tanto você ver, querendo ou não, a escrita é uma forma de você treinar a sua visão, você vai aumentar a sua percepção visual e você vai ter muito mais facilidade para estudar dessa forma. Vamos para um teste básico aqui, por exemplo, para você saber se você tem essa tendência ou não. Bom, como teste agora, nós vamos aí analisar essa imagem que eu coloquei aí. Eu vou tentar deixar ela sem falar nada aí por 10 segundos, hein? Você conseguiu ver todas as imagens, todas as informações que tinham aí? Se você não conseguiu ver todas, tem uma grande chance de que o seu registro dominante não seja visual. O que não quer dizer que você não possa treinar e dar uma melhorada nele. Mas é importante que você foque em apenas um. Se o nome é registro dominante, é porque ele, teoricamente, tem que ser dominante. Se você tenta distribuir aí sua predominância em vários, nenhum vai ser predominante, o que isso pode atrapalhar bastante você e você vai ficar confuso na hora que você precisar estudar alguma coisa do tipo. E é aí que você vai acabar não entendendo nada. Agora, para te mostrar o problema do barulho, eu vou colocar essa imagem de novo aí. Vou deixar por mais 10 segundos e eu vou tentar colocar alguma música bem alta junto, que não tenha direitos autorais de preferência. Então, se você está de fone, abaixa um pouquinho, eu vou dar um tempinho para você abaixar o volume, que é para você não ficar puto comigo depois. Pronto, vou colocar agora. Vamos lá, vamos testar agora então sua memória fotográfica, caso você não tenha conseguido perceber todos eles. E eu vou deixar a imagem aqui de novo enquanto eu for falando para ficar mais fácil. Por acaso você percebeu que tem um senhor e uma senhora aí? Você também percebeu que tem um cálice no meio deles? Você percebeu que por acaso são dois mexicanos sentados aí? Que esse cálice também é uma coluna? Que a orelha e o cabelo do senhor são formados por uma parede e uma moça?
por acaso você percebeu que o brinco da senhora é uma garrafa de vidro. Parabéns! Se você percebeu tudo isso, você é uma pessoa com total predominância visual. Falando um pouco agora então sobre a audição, ou melhor, sobre a predominância auditiva. É mais ou menos assim. Você está lá na sua aula, você está estudando, é muito importante que esteja silêncio, para você conseguir ouvir o que o seu professor está falando, ou para você se concentrar no que a pessoa está dizendo, para que depois você possa assimilar todas essas informações. Se você repete isso depois, várias vezes na sua cabeça, você acaba guardando essa informação. A pessoa, quando ela tem uma predominância auditiva, ela tem muito mais facilidade em se manter concentrada quando tem uma quantidade de barulho muito alta ao seu redor. Para esse tipo de pessoa, pode ser que fazer um resumo, ficar montando fórmula, ficar olhando em cartaz, analisando o gráfico, não seja uma coisa, eu não vou falar que é difícil, mas que não seja tão agradável quanto de repente ouvir um podcast, um audiobook. Pode acreditar, por mais estranho que pareça, se um dia você não estiver conseguindo se concentrar, coloque uma música. Põe uma música, de repente coloca um filme que você já assistiu, que não vai ficar chamando sua atenção, que você quer saber o que acontece, você já vai saber o que aconteceu. Então você coloca um filme que você já assistiu, deixa ele rolando lá, você vai estar com barulho ali no fundo. Isso, querendo ou não, vai impulsionar um pouco a sua criatividade. Você vai conseguir lembrar de alguma coisa que o professor falou de repente, enquanto você estava ouvindo uma música, de alguma coisa que você leu, enquanto você estava ouvindo essa música, e quando você ouvir essa música de novo, você automaticamente vai lembrar daquilo que você estava lendo. E como é que nós vamos agora fazer o teste para saber se você tem predominância auditiva? Eu vou colocar agora algumas imagens aí. Na verdade, são alguns GIFs. E se você conseguir ouvir esses GIFs, é porque você tem predominância auditiva. Pois é, também ouviu, né? Sabe por que isso daí acontece? Não, você não está ficando louco, você não está ficando esquizofrênico. O que acontece é que é o seguinte: em algum momento da sua vida, sei lá eu quando, você já viu alguma imagem parecida que emitiu um som e você associou aquela ocorrência com os GIFs que eu coloquei agora. Ou seja, consequentemente, você tem uma memória auditiva, porque a imagem não era a mesma, mas o som era o mesmo ou talvez parecido, o que fez com que você automaticamente lembrasse desse som. Parece loucura? Talvez seja, mas é verdade. Focando aqui agora na classificação de quem é uma pessoa sinestésica, que não se contentam apenas ver ou ouvir alguma coisa, elas precisam colocar a mão na massa, elas precisam colocar o que elas estão aprendendo, o que elas estão vendo na teoria, na prática. Caso contrário, isso não vai funcionar bem para elas. Elas não têm muita paciência para ficar o tempo todo fazendo aquilo lá. Um exemplo aqui, tá? Não é um teste, é um exemplo. Digamos que você esteja aprendendo alguma coisa de eletrônica, alguma coisa de lei de Ohm, alguma montagem, um resistor, uma fonte, um LEDzinho. Para quem está ouvindo, ouvir a explicação do professor já é o suficiente, ela vai entender. Para quem está vendo o circuito, o desenho do circuito, ela vai entender como funciona. A pessoa que ela é sinestésica, ela vai entender ouvindo e vendo. Mas ela também vai querer colocar em prática se ela ficar muito tempo ouvindo ou lendo sobre aquilo. Entendeu? Ela vai precisar colocar em prática. Caso contrário, ela não vai conseguir memorizar aquilo, ela não vai conseguir absorver aquele conhecimento. Então, qual que seria uma dica aí? Porque às vezes você está estudando alguma coisa, você está, não sei, aprendendo, saindo um pouquinho da área de exatos, você está aprendendo sobre desmatamento e queimada. É óbvio que você não vai pegar e vai lá na Amazônia botar fogo em tudo. Então, a ideia é que você consiga na sua cabeça desenvolver aplicações, exemplos
práticos de como aquilo funciona, para você não ficar ali só com a cara no livro ou só ouvindo alguém falando alguma coisa, porque você não vai ter paciência para isso. Eu sei, eu sou sinestésico, então vai por mim, é um saco. E como é que eu vou fazer então o teste aqui para saber se você é sinestésico ou não? Porque, né, simplesmente fazer aquele teste de visão e um de audição não vai falar se você é sinestésico ou não. Se por acaso você percebeu todas as trocas de roupas que eu fiz no meio do vídeo, você provavelmente é sinestésico. Peraí, Gabriel, mas por quê? Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa sinestésica. Então, pra mim, só ler o roteiro que eu fiz, só falar, pra mim não era o suficiente. Eu precisava mostrar isso na prática, eu precisava demonstrar isso de alguma forma. Essa foi a forma que eu encontrei de fazer isso no meio do vídeo, para quem é sinestésico perceber isso também. Porque é sinestésico, fez o teste da predominância visual, falou, tá, beleza, e daí? Fez o teste da predominância auditiva, falou, tá, beleza, e daí? Agora, a pessoa viu o teste na prática. Se a predominância dela é sinestésica, ela percebeu isso. Então, uma pessoa que tem predominância sinestésica, ela conseguiu identificar todos no da visão, ouvir naquele da audição, e ela já está sem paciência para terminar de ver esse vídeo. Se mesmo assim você não achar que é o suficiente, você quiser uma opinião profissional, eu até te recomendo isso, você procurar um profissional da área de psicanálise. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha de alguma forma conseguido ajudar vocês a melhorarem aí nesse quesito. Obviamente eu vou pedir para vocês deixarem um like, porque deu um trabalho do caramba fazer isso daqui. Então gente, por favor, dá um like, compartilha aí, porque de repente esse vídeo pode ajudar de verdade alguém. Segue a gente lá no Instagram. Obrigado pela atenção de vocês, por esses minutos que passamos juntos. Tão maravilhosos. Beleza? Dá mais um abraço aqui, vai. Dá mais... Ai. Valeu, gente. Falou. E até o próximo vídeo. Não precisa esperar até o próximo de curiosidade não, tá? Assiste de Machine Learning também. Valeu.